O Papa Francisco está mais indisposto do que ontem, informou o Vaticano em um comunicado neste sábado, 22, acrescentando que ele sofreu uma crise respiratória prolongada semelhante à asma e precisou de transfusões de sangue, devido ao quadro de infecção pulmonar o que causou uma plaquetopenia. As plaquetas são constituintes importantes para controlar sangramentos internos e externos do organismo. Dessa forma, após ter apresentado alguma melhora no estado geral no dia de ontem, 21, o pontífice volta a apresentar hoje um quadro delicado, relatado pelo Hospital Gemelli, em Roma, com um prognóstico reservado, numa condição crítica e não fora de perigo. Bem-vindos ao Elétron Infinito Saúde! O Papa Francisco foi internado desde o dia 14 de fevereiro, após sentir dificuldade para respirar durante vários dias. Ele, então, foi diagnosticado com pneumonia bilateral, uma infecção grave que afeta os dois pulmões e dificulta a respiração. O Vaticano descreveu a infecção do Papa como complexa, dizendo que está sendo causada por 2 ou mais micro-organismos. De acordo com membros da equipe médica que dá assistência ao Papa, ele é considerado como um paciente frágil, devido à idade de 88 anos atualmente. Todo mundo se pergunta sobre o que é pneumonia. Quando a pneumonia é perigosa? Como é o começo da pneumonia? O que leva uma pessoa a ter pneumonia? Ou como saber se eu estou com pneumonia? Pois pneumonia é o tema do vídeo de hoje aqui do Médico para Toda a Vida. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso num vídeo curto, direto e bem explicativo. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. Direto pro assunto, já deixa eu te mostrar esse raio-x de tórax aqui. Aqui a gente está vendo um raio-x de uma pessoa com pneumonia. Você consegue ver onde é que ela aparece? Se a resposta foi não, é bem tranquilo, né? Você não tem obrigação nenhuma de ver um achado típico de pneumonia no raio-x. Eu vou te explicar esse raio-x em seguidinha e a gente já vai voltar nele. Mas antes é importante saber o que de fato é pneumonia. Não confunda pneumonia com infecção respiratória. Infecção respiratória é um termo geral para qualquer quadro de infecção na via respiratória. Desde as vias respiratórias superiores, nariz, garganta, seios da face, até as vias respiratórias inferiores. Pneumonia é um tipo de infecção respiratória. É quando ocorre infecção em um ou ambos os pulmões. E essa infecção em um ou ambos pulmões pode ser causada por vários tipos de micro-organismos, de patógenos, de micróbios. Pode ser causada por vírus, por fungos ou por bactérias. Por isso que nós podemos ter uma pneumonia fúngica, ou uma pneumonia viral, ou a mais clássica e famosa de todas, uma pneumonia bacteriana. E para que você pegue uma pneumonia, um desses bichinhos tem que chegar lá nos alvéolos, que é a menor parte dos pulmões, lá onde acontecem as trocas dos gases, troca de gás carbônico por oxigênio. O vírus, o fungo ou as bactérias chegam aí nesse ponto e causam um processo de infecção. Os alvéolos ficam cheios de secreção purulenta na pneumonia bacteriana, e isso dificulta a troca de oxigênio pelo gás carbônico. E essa infecção purulenta nos alvéolos aparece no exame de raio-x de tórax com uma característica que nós médicos chamamos de consolidação. No raio-x, o ar aparece como preto. Por isso que num raio-x normal do pulmão, a gente vê esse aspecto homogêneo mais acinzentado. Os pulmões estão cheios de ar. Olha aqui na tela o pulmão normal. Líquidos no raio-x aparecem de forma esbranquiçada. E a secreção purulenta é um tipo de líquido. E a presença desse pus em uma parte do nosso pulmão, acometendo um grupo de alvéolos, vai aparecer no raio-x como uma mancha esbranquiçada, como essa que a gente está vendo aqui desse lado da tela. Voltando naquela nossa imagem de antes, fica mais claro para você perceber o foco da pneumonia destacado em vermelho. Isso é a pneumonia, uma infecção em um ou ambos os pulmões. Tá, mas da onde vêm essas bactérias? Da onde vêm esses micro-organismos? Os nossos pulmões estão permanentemente expostos a micróbios que estão no ar ou até na flora da nossa boca. Só que a gente não fica doente a toda hora. Os nossos pulmões se defendem. Um bom número de células do nosso sistema imunológico fica ao longo de todo o nosso trato respiratório. A própria tosse é um mecanismo de defesa. Quando a gente tosse é porque existe algo que está importunando a nossa árvore respiratória. O reflexo da tosse é desencadeado para que a gente possa expulsar aquele agente agressor. Então aqui você já fica sabendo que a tosse pode ser chata, ninguém se sente bem tossindo sem parar, mas ela não é ruim, é um mecanismo de defesa. Além disso, existem cílios ao longo dos brônquios que empurram esses micróbios que querem invadir os pulmões para fora,
não deixam eles entrar. Só que existem algumas situações em que ou esses micróbios são mais fortes em maior quantidade, ou por algum motivo esses nossos mecanismos de defesa estão diminuídos, aí são as situações que a gente pode acabar tendo uma pneumonia. Olha só as coisas que podem comprometer a tua via respiratória. Fumar. A fumaça do cigarro irrita muito toda a árvore respiratória. Isso faz com que aqueles cílios protetores que empurram as bactérias para fora não funcionem tão bem assim. Por isso que fumar é uma situação que aumenta o risco para pneumonia. A gripe faz a mesma coisa. A pessoa pega uma gripe, uma doença viral, e esse vírus acaba desencadeando uma diminuição nas defesas da pessoa para outros micróbios. Isso acaba favorecendo a invasão de uma bactéria. Por isso que muitas vezes uma pneumonia bacteriana aparece alguns dias depois de um quadro gripal ou de um resfriado comum. A idade também influencia. Os idosos, de forma geral, têm uma imunidade mais fraca. Então esse é outro fator que a gente precisa estar atento. E a pneumonia se manifesta por alguns sintomas. Um deles é a falta de ar, a dificuldade para respirar, o esforço para respirar. Por ser um quadro infeccioso, a pessoa pode apresentar também febre, na maioria das vezes maior que 38,5. E eu já te falei aqui, a tosse é um mecanismo de defesa e é um dos sintomas da pessoa com pneumonia, principalmente tosse com expectoração purulenta. E a clássica dor no peito, quando se respira fundo, uma dor empontada, a pessoa sente como se tivesse uma fincada, uma agulhada num determinado ponto do tórax quando inspira fundo. O diagnóstico é feito pelo médico com base no exame da pessoa. Existem algumas características na ausculta do pulmão que sugerem bastante o quadro de pneumonia, as características e os sintomas da doença. Mas a gente bate o martelo mesmo, é com raio-x de tórax, como eu já te mostrei aqui nesse vídeo. O tratamento da pneumonia bacteriana se faz com antibióticos, em geral por 10 dias de tratamento. Se for uma pneumonia comunitária, a gente usa esse nome para definir aquelas pneumonias que a pessoa adquire no dia a dia, porque existem as pneumonias hospitalares, quando a pessoa fica doente devido a uma internação no hospital por um longo tempo. Mas as pneumonias da comunidade podem ser tratadas em casa com antibióticos por via oral. Só que a definição do local de tratamento vai depender das condições clínicas de cada pessoa. É importante saber que pneumonia é uma doença que requer muita atenção. O pulmão é um órgão muito nobre e qualquer quadro de infecção pulmonar requer muita atenção. Existem situações que, mesmo numa pneumonia da comunidade, a pessoa vai precisar ser tratada inicialmente em ambiente hospitalar. Para você ter uma ideia, um quadro de pneumonia pode levar a sepse, uma infecção generalizada, e pode causar também a chamada síndrome respiratória aguda grave. Por isso a importância de iniciar o tratamento o mais rápido possível e de acompanhar a pessoa. Se a definição clínica for por tratar em casa, o correto é que a pessoa passe por uma revisão e contato com seu médico em 24 a 48 horas para verificar se está indo tudo bem no tratamento. Se nessa revisão a pessoa não estiver melhorada, aí deve ser indicada internação para acompanhamento e tratamento da pneumonia no hospital. Fica atenta e fica atento a mais esse vídeo de alerta aqui do Médico para Toda a Vida. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que aparece aqui embaixo para receber os avisos sempre que tiver um vídeo novo. E o mais importante, compartilha aí na sua rede social para fazer esse vídeo chegar naquela pessoa que você considera que pode ajudar. A pneumonia dupla, também conhecida como pneumonia bilateral, é uma infecção que afeta ambos os pulmões, diminuindo a capacidade respiratória e levando a sintomas como tosse com muito catarro, febre e dificuldade para respirar. Essa condição pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos e é mais frequente em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como idosos ou pessoas com doenças crônicas. Em uma pessoa de 88 anos, a pneumonia dupla pode ter efeitos graves, pois a idade avançada é um fator de risco para complicações. Além disso, a pneumonia pode se apresentar de forma atípica em idosos, com sintomas inespecíficos. Você sabe que o Papa Francisco está internado há quase uma semana tratando de problemas respiratórios e a gente está vendo aí, inclusive nos boletins médicos, de que ele está evoluindo o quadro, está melhorando e a gente espera que daqui a pouco ele possa deixar o hospital, voltar lá para o Vaticano, enfim, retomar as suas atividades cotidianas. Porém, o tabloide britânico The Sun
diz que, na verdade, o Vaticano já estaria ensaiando o funeral do Papa Francisco. Isso mesmo, são informações aí desse tabloide britânico, o The Sun. Ele contou, na publicação, de que os integrantes da Guarda Suíça é quem é responsável pela segurança do Papa, tá? Eles já estariam aí passando por um treinamento exatamente para trabalhar durante a cerimônia de despedida. Porém, essa é a história contada pelo The Sun, informações que eles conseguiram, mas a agência de notícias católicas KNA conversou com o capitão da Guarda Suíça, ele que é o Christian Kühne, e ele negou que esteja acontecendo qualquer trabalho, qualquer exercício nesse sentido em relação à preparação para um possível funeral do Papa Francisco. O que a gente sabe, como eu disse para você, de que ele continua internado, e os boletins médicos têm mostrado aí uma evolução, uma melhora do Papa Francisco. E é isso que a gente espera que aconteça, de fato, que ele fique melhor. Olá, graça e paz. Temos novas atualizações sobre as condições de saúde do Papa Francisco. Hoje, sábado, nós tivemos 2 boletins, 2 atualizações. O primeiro, a Santa Sé dizia o seguinte: noite de sono tranquila para o Papa Francisco. Então ele não teve nenhuma dificuldade durante a noite. As condições do Santo Padre continuam críticas. Portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Nesta manhã de sábado, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Vocês sabem, que o Papa Francisco já vem, durante as homilias, os eventos, sobretudo na Praça de São Pedro, demonstrando algum tipo de cansaço, de indisposição. E agora a gente viu que se intensificou. Por isso nós precisamos continuar rezando pelo Papa Francisco, É um momento muito difícil, muito delicado. Não acreditem muito nessas páginas que falam sobre a morte do Papa, que ficam fazendo críticas, já ficam elegendo o novo Papa, coisa desse tipo. Então, continuemos seguindo aí o Vatican News português e sobretudo no Instagram, que eles vão atualizando o quadro de saúde do Papa. Mas eu quero convidar você a rezar comigo essa oração. Como é importante a oração no momento difícil, Para nós, mas sobretudo para a pessoa que está doente. No vídeo de ontem teve até uma senhora que falou que é fundamental, numa hora dessas, que alguém esteja sustentando pela oração. E há muitas pessoas rezando pelo Papa Francisco, Então vamos rezar com todo o nosso coração, pedindo a saúde do Papa. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Francisco, que constituíste sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade, da fé e da comunhão na caridade. Concede-lhe, Senhor, Pai de misericórdia, a saúde do corpo, da alma, da mente, que ele seja restaurado nesse momento tão difícil da sua vida e que ele possa, Senhor, testemunhar a tua misericórdia e o teu amor diante desse tempo de doença, desse tempo de dificuldade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E você? Depois de tudo que vimos neste vídeo, acredita na recuperação do estado de saúde do Papa? Certamente, estamos todos rezando para que ele se recupere e continue frente à sua missão, com toda a disposição que nos acostumamos a vê-lo ao longo dos anos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Elétron Infinito Saúde. Trazemos diariamente atualizações, no tempo em que elas acontecem. Ficaremos muito felizes com o seu comentário e sugestões para novos vídeos. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e deixe o seu joinha. O Elétron Infinito Saúde agradece a sua atenção e a sua interação com o canal.